De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Sejam bem-vindos a Mosaico, o programa de radioletras.com. Nesta terça-feira, 6 de outubro de 2020. Começamos o programa de hoje ouvindo Gilson Alencar, agregando uma palavra ao nosso vocabulário. A palavra de hoje: irrefragável. I-R-R-E-F-R-A-G-A, acento agudo no A, V-E-L. Irrefragável é um adjetivo que significa que não pode ser negado, contestado, discutido ou posto em dúvida, irrefutável ou incontestável. Por exemplo, a autenticidade deste livro antigo é irrefragável. Estou a recolher provas irrefragáveis. Gilson Alencar para radioletras.com. Obrigado, Gilson. No programa de hoje vamos a ouvir falar em gêneros literários mais na frente, mas agora ouvimos um conto. Olá, Raul. Satisfação participar do Mosaico da Rádio Letras. Sou o escritor Astrogildo Miyagi e vou ler o conto Durval Amorim e a eleição presidencial do meu próximo livro, Em Brasília, 0 hora. Resistindo aos apelos da família, Durval Amorim, o Vavá, permaneceu na decisão firme de não votar. Não voto porque meu voto nada vai mudar, dizia. A esposa sugeriu que fosse votar como se fosse assistir a uma partida de futebol, mas não adiantou. Só se entregou quando a mulher pediu com paciência. Vavá, peça a Deus que ele tire a obrigação de ir à missa e libere você para votar. É só hoje. Gostou da sugestão. Escolheu roupa, arrumou o cabelo e foi votar no Centro Educacional da QNL1, em Taguatinga. Confira o número da sessão eleitoral. Confusão nas filas. Uma eleitora queria votar com um cachorrinho nos braços. Vota, não vota? Vou votar sim, e votou mesmo. Mais confusão. Um eleitor vestia bermuda e queria votar. A presidente da sessão não permitiu. O moço argumentou. E as mulheres não estão de bermuda? Aliás, aqui tem mulher quase nua e pode votar. Por que eu não posso? Vota, não vota? Vota, não vou votar sim, e votou. A televisão chegou e desviou as atenções, acompanhando um dos candidatos a governador, seguido por dezenas de apoiadores. O eleitor dirigiu-se ao candidato. Governador, quero votar e os fiscais não deixam só porque estou de bermuda. O senhor acha que estou nu? O candidato olhou as pessoas em volta e respondeu. Deixa o rapaz votar. É um candidato, é um cidadão no gosto dos direitos políticos. Existe lei que proíba votar de bermuda? Aliás, alguma lei determina a roupa para votar? Então o cidadão está em condição de sufragar o seu voto. Não é, minha gente? Como é seu nome, cidadão? Vavá baixou as vistas perante tanta falta de civilidade. Pediu de volta o título de eleitor e voltou para casa. Ao vê-lo, a mulher perguntou se já votara. Amuado, Vavá mal respondeu. Votei não. Prefiro 1000 vezes ir para a missa. E não me pergunte mais nada. Trancou-se no quarto. Rezou pedindo novos tempos e novos rumos ao país. Manhã cedo, a mulher acordou. Acorda, Vavá, tem novidade. O marido bocejou para jogar fora a preguiça e perguntou o que era. A mulher exigiu.
Só respondo se você se levantar. Esqueceu que ontem foi dia da eleição? Já saiu até o resultado. Interessante, Vavá perguntou quem ganhara. A mulher bateu o pé firme. Contar com você deitado não tem graça. Só se você levantar. Levantou-se, olhou a cara inchada no espelho do quarto e disse: conte agora, quem ganhou? A mulher foi reticente. Ninguém ganhou. Como ninguém ganhou? Não teve eleição? Teve, mas o resultado foi empate. Nem tique, nem taque. Vavá franziu a testa e mudou de cor. Então eu fui culpado. Fui votar, me chateei e não voltei. Por minha culpa deu empate. E agora? Com que cara vou olhar as pessoas que sabem quem eu ia votar? A mulher consolou. Aqui em casa só eu sei que você não votou e dessa boca não sai nada. Depois, não foi só você. Quantas pessoas não foram votar? Milhares. Você é besta de ficar se culpando. Mas, Laura, vou ficar com a consciência doendo. Fui votar e não votei por puro capricho. A eleição que fiz campanha só é empatada porque eu não votei? É muita tristeza. A esposa puxou pelo braço. Venha, fique com a consciência em paz. Foram milhares de pessoas. A diferença é que você foi e não votou. E aprenda, eleição é coisa importante. Não ir votar ou votar em candidato que não merece voto é erro dos grandes. Não se esqueça. Vavá limpou as lágrimas com as mãos. Arrumou-se e saiu ao trabalho. Passou o dia amuado. Não conversou com ninguém. À noite, ao chegar em casa, recebeu notícia confortante da mulher. Não lhe disse que não vale a pena se chatear? Pois a eleição foi anulada, vai ter outra. Você é uma pessoa de sorte. Abriu-se um sorriso de um lado a outro do rosto de Vavá. Prometeu a si mesmo fazer mais campanha para não dar empate novamente. Onde já se viu a eleição sair empatada? Muita coincidência. Obrigado, Astrogildo. E agora vamos a escutar o professor Beto Brito falando sobre gêneros literários. Ouça. Muito bem, pessoal. Quando Aristóteles definiu o que era literatura e definiu o que era um texto feito para comunicação e outro feito para ser artístico, ele percebeu que nem todos os textos artísticos eram iguais. E aí ele decidiu classificá-los numa obra chamada Poética em gêneros. E aí ele fez isso, pessoal, lá na Antiguidade Clássica, viu? Chamados gêneros literários. Essa é a divisão que chamamos de divisão clássica dos gêneros literários, visto que foi feita por um autor da Antiguidade Clássica. Ele disse, os gêneros são divididos em 3 tipos. Tem o gênero lírico, tem o gênero épico e tem o gênero dramático, tá certo? São 3 formas de produção literária. E ele disse que cada gênero tem o seu nome de acordo com o seu propósito. Por exemplo, o gênero lírico, o propósito é expressar. Então, quando o artista tem o propósito de expressar sentimentos, expressar emoções, ele faz um texto chamado de lírico. O nome lírico veio de uma palavra chamada lira. É um instrumento musical que era utilizado para o acompanhamento dos recitais poéticos na Antiguidade Clássica. Por quê? Porque música e poesia nasceram juntas. Depois é que cada uma trilhou seu caminho, tá certo? Então, hoje em dia, música é uma coisa, poesia é outra, mas elas nasceram juntinhas, beleza? Aí ele percebeu que tinha um outro texto que tinha o objetivo de relatar fatos, contar histórias. E ele disse, o nome desse gênero é gênero épico. Hoje em dia, pessoal, quem gosta de relatar fatos faz parte de um gênero chamado narrativo. Então, esse gênero chamado de épico também pode ser conhecido como gênero narrativo, ok? E ele disse que também tinha um tipo de texto que era próprio para o teatro, onde os atores encenavam peças. Então ele disse que tem um tipo de gênero que é feito para encenar. E aí ele disse o nome desse gênero vai ser dramático. Então, gênero para encenar, dramático, gênero para relatar, épico, gênero para expressar, lírico. Se eu quero expressar emoções do meu eu do autor, eu uso o meu eu, mas a musicalidade. E a soma desses 2 elementos
forma um gênero lírico. Por que tem que ter musicalidade? Porque na antiguidade clássica ele era acompanhado pelo instrumento musical chamado lira. Com o passar dos anos, a lira saiu, mas a musicalidade ficou. Então, rima, ritmo, assonância, aliteração, que são recursos sonoros, estão sempre presentes no texto lírico. Vou dar um exemplo de gênero lírico para vocês. Ó, exemplo, o soneto. O soneto é um tipo de composição que pode ser enquadrado como gênero lírico. Aquela composição que foi muito difundida por Camões, 2 quartetos e 2 tercetos, faz parte do gênero lírico. E o gênero narrativo é o mais comum ao seu dia a dia, é o que você tem mais acesso. Aquele romance que você leu é um texto narrativo. Aquela crônica, aquele conto, são textos narrativos. A fábula que você escutou na infância também é um tipo de texto narrativo. Vale salientar que o texto narrativo, como tem o objetivo de relatar fatos, ele tem que ter a presença de um narrador. Quem é o narrador? É aquela voz que conta a história dentro do texto. Ele pode ser em primeira pessoa, ele é o narrador personagem, ou em terceira pessoa, como narrador observador, de fora, relatando tudo aquilo que ele vê. Essas obras, elas podem ter um ambiente, pode ter uma sequência de fatos, organizada ou não, que é o que chamamos de tempo da narrativa, pode ter época, personagens e sempre tem um enredo, que é a história que está sendo contada, viu? Esse tipo de texto, ó, começou sendo produzido no gênero épico, em forma de poema e de prosa. Começou em forma de poema, não é muito como hoje em dia não, que é o que chamamos de epopeias. Os Lusíadas é um exemplo de uma epopeia, ou seja, um longo poema narrativo. Agora, comum mesmo é a prosa, que são os contos, os romances, as fábulas e principalmente as crônicas, contos e romances são os mais atuais, tá certo? Romance é o principal. Dom Casmurro é romance, São Bernardo é romance, Vidas Secas é romance. E é bom desmistificar uma coisa aqui, viu? Romance não é história de amor. Eu acabei de falar de Vidas Secas. Vidas Secas é uma obra que fala de seca, drama, fome, miséria. Não tem nada a ver com amor. E é um romance, porque romance é o que chamamos de longa narrativa em prosa. Pode ser de qualquer tema. Pode ser de seca, pode ser de amor, pode ser de traição, pode ser policial, qualquer tema, beleza? E, por último, o texto dramático, que é aquele que é próprio para o teatro, pessoal. E aí, como ele é para o teatro, ele hoje pode ser adaptado à TV, ao cinema. São aqueles roteiros feitos para serem encenados por atores. Então, ele precisa de um outro artista para poder ganhar vida. Uma das qualidades do texto dramático, que é facilmente detectável, é que ele é composto apenas por diálogos, que é o que chamamos de estrutura dialógica. O que é que isso quer dizer? O autor, preocupado com o ator que vai encenar aquela peça, ele coloca todo o texto dividido em diálogos e com o nome do personagem que o ator está representando, para que ele possa saber o exato momento que ele vai falar. Isso é uma qualidade exclusiva do texto dramático. Você não tem essa estrutura dialógica em que o nome do personagem vem antes da fala no texto lírico nem no texto épico. Por quê? Para isso, no texto lírico e no texto épico, você usa o travessão. O travessão representa o diálogo. No texto dramático, não. É o próprio nome do personagem que representa o diálogo, para ficar mais fácil de ser decorado e encenado. Lembra que pode ter cenário, pode ter indicação de cena, pode ter indicação de figurino, pode ter sonoplastia, que são todos elementos próprios para serem levados ao teatro. Tipos de textos dramáticos. Tem a peça chamada de auto, tem a farsa, que são bem de origem medieval. Gil Vicente, quando nós falamos na aula de humanismo, eu expliquei isso para vocês. E as mais tradicionais são a comédia e a tragédia. Então, ó, comédia e tragédia, dramático. Auto e farsa, dramático. Romance, conto, crônica, fábula, epopeia, épico. Soneto, idílio, ode, écloga, elegia, são todos tipos de textos líricos. Cada gênero em seu lugar. Se eu quero expressar, lírico. Se eu quero relatar, épico. Se eu quero encenar, dramático. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês com relação aos gêneros literários.
Esse era o professor Beto Brito. Recomendo seu canal nas redes sociais para você continuar aprendendo mais sobre literatura. Radioletras.com está todos os dias, 13 horas, com sua programação habitual. Os domingos, André Pullin faz literato. De segunda a quinta, fazemos aqui o Mosaico. Sexta-feira, Tordesilhas, bilíngue para Latinoamérica. E sábado de história é o programa que Verônica Vicente e Gassi Cima fazem para os baixinhos. Você pode escrever para nós, radioletra2020@gmail.com. Amanhã é quarta-feira e às quartas temos Quartas Poética. Uma boquinha só. Escuta Hilda Hitch. Se te ausentas, há paredes em mim. Friez de ruas duras e um desvanecimento trêmulo de avencas. Então me amas, te pões a perguntar, e eu repito que há paredes, friez, amolimentos, e nem por isso a chama. Desejo é um todo lustroso de carícias, uma boca sem forma, um caracol de fogo. Desejo é uma palavra com a vivez do sangue e outra com a ferocidade de um só amante. Desejo é outro, voragem que me habita. Essa era Hilda Hitch, por ela mesma. Você gosta de poesia? Então te recomendo o programa de manhã. Às quarta poética tem muita poesia. Bem, como sempre, a gente se despede com música. Dia 4 agora fez data de desaparição física de uma grandíssima cantante latino-americana. Por isso hoje nós vamos ouvindo ela. Ela que canta com seus amigos, ela que canta com Chico Buarque, Caetano, Milton, Gal Costa. Nós vamos, voltamos amanhã. Agora, Mercedes Sosa. Tchau. Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando.
torbellino de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve un niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando como en el burro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, y entra el amor consumando como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar al jazmín, volando con serafín, al cielo le puso aretes, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, como en el burro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.